Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, eterno Pai, maravilhoso e fiel. Senhor, nesse momento de oração, queremos te apresentar o teu Filho, o mesmo que irá ministrar a tua palavra. Inspira o mesmo nessa noite, no abrir da tua boca, dá autoridade da parte do teu Espírito Santo e fala a tua igreja, Senhor, aos nossos corações, o teu querer e a tua vontade. Muitos vieram aqui hoje querendo ouvir algo da parte do Senhor, mas o Senhor que sabe o que nós estamos precisando ouvir. Às vezes o que nós estamos querendo ouvir não é o que o Senhor quer falar, mas fale o que o Senhor quer falar e que nós venhamos entender, compreender e colocar em prática sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aos irmãos que Bíblia trouxeram, convido que você abra na Epístola de Tiago. Aleluia. Tiago, capítulo de número 3, e verso de número 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Quero dizer para os amados irmãos, como cumprimento, que é muito complicado para nós, quando saímos de casa, levando uma palavra da parte de Deus, e os cenários, eles são sugestivos, e também muitas das vezes nos obriga a tomarmos decisão ou rumo com a mensagem que muitas das vezes nós ficamos perguntando ao Senhor: o que é de mim, Senhor, o Senhor quer nesta noite? Aleluia! Nós irmãos já acharam a Bíblia, já acharam também o capítulo, a Epístola de Tiago, capítulo de número 3, verso de número 13, 14 e 15, 16 e o 17. Diz assim, nós vamos ler. Vamos ficar em pé em reverência à palavra, em nome do Senhor Jesus, e diz ela assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimentos ansiosos em vossos corações, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Diga graças a Deus. Amado Deus, Pai da nosso Senhor, em concordância com a oração feita ao teu servo, quero me aproximar de ti, de pedir entendimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. Pelo teu Santo Espírito, Senhor da glória, quero agradecer este momento em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, é muito interessante quando eu observo a palavra da parte de Deus no meu coração, da maneira que ela faz. Parece que ela movimenta dentro de mim de uma modalidade que eu entendo o que é falado ao meu coração para o meu crescimento e desempenho espiritual. E uma coisa interessante é que quando nós olhamos Tiago escrevendo no capítulo 1, versículo de número 17, deixa eu conferir, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 13, ele diz de uma maneira tão surpreendente, 13 não, peraí, para consertar a voz. Isso, é 13.
que diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e incomodado pelas suas próprias cobiças. Então é interessante nós analisarmos que o adversário de nossas almas, ele não tem poder nenhum se nós, na verdade, não o conceder a ele. Interessante nós entendermos que diante dos desejos amontoados no nosso coração, criamos expectativa em algo, mas ele que é o observador dos nossos procedimentos, do nosso comportamento, ele começa com a sua psicologia a nos arrastar, incentivando. É como, deixa eu usar um termo simbólico, quando nós queremos levar uma galinha para dentro do galinheiro, que ela passou o dia todo solta, então nós vemos algumas pessoas, em alguns lugares acostumeiros, ela vai sozinha para dentro do galinheiro. Mas quando é um animal que já está, uma ave que já está nova no ambiente, então se coloca, ela vai acompanhando e ela acaba se auto-trancando. Está entendendo? E é muito interessante nós observar que Tiago, ele assume uma identidade tão peculiar, que é difícil entender pessoas assim tão sinceras, para dizer assim, que de maneira nenhuma nós podemos ser tentados, e dizer que Deus está nos tentando. Prova é uma coisa, tentação é outra. Então, quando nós caímos no perigo de ser tentados por aquilo que nós temos, nós vamos entender que nós não estamos vigilantes. Aleluia! Fragilizamos na nossa estrutura de segurança para que não chegamos num espaço tipo assim, sideral. Nós estamos no alto e não temos aonde aterrissar. Então nós não podemos ser tentados pelo adversário por algo que você não tem interesse. Você não pode ser tentado por beber água se você não tem sede. Você não pode ser tentado a adulterar se você não tem desejo. Você não pode desejar ser tentado em matar uma pessoa se você não tem ódio. Se nós entendermos desse jeito, nós vamos entender que estamos sendo tentados, não, estamos sendo provados. Porque se você não sente esse desejo de mal fazer, como é que você pode ser atraído pelo mal? Agora Tiago, ele fala de uma maneira diferente. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então mostre. Tiago, ele pergunta, e a resposta que nós imaginávamos que alguém diria: eu sou sábio. Porque se perguntarmos quem é bonito, mas também não precisa se perguntar. A gente olha e vê a beleza estampada na face da pessoa. Se perguntar se a pessoa está cheirosa, não precisamos, porque nós estamos sentindo um aroma agradável. Então nós corremos o risco de fazer tal pergunta e que não temos resposta. Mas Tiago não permite uma resposta, ele permite uma demonstração. E é interessante observar que ele pergunta, e ele mesmo trazendo uma resposta de apresentação do comportamento de quem tem sabedoria. Quem dentre vós é sábio, inteligente? É que nem você chegar no livro de Provérbios e você ouvir pelos olhos da fé Salomão dizendo que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola destrói. Aí você pergunta assim: você não estou entendendo. Aí você encontra alguém dizer que a mulher tola é aquela que se dá o seu coração no luxo de gostar de uma pessoa, de um homem que dela não gosta. Entende isso? Como é que pode uma pessoa amar alguém que lhe trata mal? Não é pai, não é mãe. Aí existem algumas teorias que nós precisamos analisar
Tiago diz: mostre pela sua obra de mansidão e de sabedoria. Então, seu comportamento como cristão, como alguém na presença de Deus, vai mostrar com clareza os princípios que você tem aprendido no Sermão do Monte, com os apóstolos. No Sermão do Monte você aprende com Jesus. Com os apóstolos você aprende através das epístolas. Então ele vai entender e vai deixar nós compreendermos que há uma mudança. Exemplo, aquele que matava não mata mais, o que mata não fuma mais, é uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, o que ele tem é novo e é comportamento ético. Agora ele diz: mas se tendes a amarga inveja e sentimentos facciosos, que é em outra tradução, aqui de ciúme, não me dás contra a verdade. Eu acho bonito quando o Tiago fala desse jeito, porque nós não precisamos consultar. Quando antigamente, não sei hoje, mas antigamente na Santa Ceia, a gente não se vê tanto isso mais, né? Não se vê tanto isso. Quando na ceia, o pastor dá aquele espaço de tempo do irmão se reconciliar com outro. Você tem alguma coisa com o seu irmão na Santa Ceia, né? Mas Paulo fala quase identicamente com o Tiago: examine-se o homem a si mesmo. Se nós analisarmos o teor da expressão de Tiago dizendo: mas se tendes amarga inveja e um sentimento arrojados, gigante, amontoado, não ainda contra a verdade. Ou seja, é algo interessante que quem sente é a pessoa. É tão simpático entender isso, que se eu tenho ódio, quem sabe é eu. Se eu tenho sede, quem sabe é eu. Se tenho fome, quem sabe sou eu. Então Tiago pergunta: mas se tens uma amarga inveja, ou um ciúme que te consome, que te destrói, talvez pelo seu comportamento alguém pode imaginar, pode tentar deduzir, pode tentar querer chegar a algum objetivo, e pode até tentar acertar falando publicamente, correndo o risco de ouvir um não, você está mentindo. Porque ao mesmo tempo que a pessoa é ciumenta, ela é orgulhosa e ela é traiçoeira. O comportamento é inápito para com aquilo que Tiago está perguntando no primeiro tempo. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então nós, quando a cada dia, a cada momento que nós estamos vivendo o cumprimento das Escrituras, nós entendemos e confiamos que o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. Mas algumas pessoas que estão dentro da igreja, todo o dia de cultos, eles esquecem absolutamente que Jesus está voltando. O pastor se esmera, o presbítero, o diácono, o evangelista, o grupo, cantando, louvando, expressando. Hoje nós tivemos mais uma experiência, não é? O irmão louvou ao Senhor em uma linguagem hebraica, na sua expressão, do seu entendimento e o seu aprendizado. Ele preferiu, deixou para mim claro, que se ele pudesse toda a oratória que ele fizesse diante de Deus, ele pudesse falar no hebraico, ou no grego, ou no aramaico, seria protegido como senha. Entende? Que teria uma liberdade única entre ele e Deus, e a atmosfera nenhuma, principado, potestade, não interferia. Então, como nós não estamos acostumados a ouvir tal tipo de revelação, a não ser aqueles que gostam de estudar, de pesquisar, entende? Aí vai segurando, vai buscando e vai crescendo a cada instante. Não é verdade? Então, nesse ponto que nós entramos, nesse
nesse ponto que nós chegamos, nós vamos entender a importância de que Jesus está voltando, porque nós estamos acompanhando o cumprimento bíblico, o cumprimento do que Jesus e os apóstolos já disseram, já nos orientaram. Aleluia! Quem está entendendo? Isso nós temos uma facilidade imensa, louvado seja o nome do Senhor, de quando alguma coisa acontecer, a gente estiver dentro do transporte coletivo, no meio da rua, qualquer lugar que nós estejamos, nós não precisamos ficar impactados, nós estamos prontos para o arrebatamento. Porque Jesus hoje não vem salvar mais ninguém, não. Jesus hoje não vai fazer caminhada para poder salvar mais ninguém, não. Ele já disse e deixou claro: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele, conversando com Nicodemos, ele disse: olha, você é mestre em Israel, não sabe disso? Que aquele que nasce de não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. E ele se empolga: como pode isso, um homem sendo velho, nascer a segunda vez? Então nós vamos entendendo a responsabilidade que o esclarecimento nos fornece. Então Tiago, ele afirma de uma maneira muito sólida essa importância de nós não podemos ser tentados, não podemos ser atraídos, não podemos ser engodados por nenhum outro propósito, se não é o propósito da glória de Deus. Nós precisamos entender isso com liberdade de escolha. Nós escolhemos, nós optamos por isso, em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós agora que temos algo dentro, como diz Tiago, a facção de vontades, quando ele disse: mas se há os sentimentos facciosos, a pessoa ele não consegue parar no seu objetivo com o que ele quer, porque ele fica rodeando. É que nem o cenário de casa. O cenário de casa é um, o cenário da igreja é outro. Todo mundo diz que quem manda em casa é o homem, mas o cenário da casa é um, o cenário da igreja é outro. Todo mundo diz que o líder da igreja é quem? O pastor. Mas o cenário da igreja não é o cenário da casa. Na casa existem dois campos de administração: um que é dirigido pelo homem e o outro que é dirigido pela mulher. Então é muito interessante nós entender que quando esses dois se empolgam na sua liderança, acaba havendo uma certa discrepância, aonde ela invade uma área que não pertence a ela e ele invade uma área que não pertence a ele. O que sua mãe disse? A minha mãe disse isso então faça como ela disse. Ele vai corrigir o que ela disse, analisando o que ele está repetindo, e ele disse: então você obedeça a sua mãe, rapaz. Mas o que seu pai disse? Meu pai disse isso, então você obedeça ao seu pai. Sendo assim, o cenário é bíblico. O cenário é coerente perfeitamente com o que diz a palavra. Então ninguém será tentado ou incomodado pela armadilha do adversário, a menos que dentro do seu interior exista esse desejo de querer ressair. Achei bonito no livro de Provérbios, no capítulo número 9, versículo número 7, 8 e 9, que diz: não dê instrução, não repreenda o escarnecedor. Para quê? Para que ele não te aborreça. Repreenda o sábio e amartear, dá instrução ao sábio e ele se tornar mais sábio ainda. Quando você dá instrução ao escarnecedor, ele zomba de você. E algumas traduções diz que ele faz pouco caso de você, porque ele se sente maior. Todo o homem que almeja o conhecimento, ele almeja sempre em aprender.
Ele nunca vai dizer que estou farto de sabedoria, farto de entendimento, porque ele continua como uma criança desejando como leite o alimento. Mas o escarnecedor, o zombador, diz: sabe quem eu não quer me corrigir. Mas a correção só é válida para o sábio. Eu até imaginava isso, eu cheguei a falar sobre isso, imaginando que Salomão estivesse fazendo uma certa discrepância. Não repreenda o escarnecedor, dá a instrução ao sábio. Você fica bem confuso, porque na esfera do conhecimento espiritual, o escarnecedor precisa de ajuda. O zombador, ele precisa conhecer a verdade. Mas o zombador, em sentido que nós falamos, ele não está nem aí com o que você está dizendo. Então você perder tempo com ele, você perde os seus valores. E Jesus dizendo: não lança as nossas pérolas aos porcos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Uma pessoa de bom caráter não pode de maneira alguma produzir péssimo caráter. É lógica. Os jornais, os apresentadores de programas, quando ele vai enfatizar uma autoridade civil ou militar, ou uma pessoa que tem uma faculdade, eles pegam com muita sociedade, muita propriedade, ele diz, só uma figura de linguagem: Itamar, doutor, juiz do ponta. Ele faz questão de ressaltar a formatura dele para poder humilhar a classe dele. É isso que nós precisamos entender. Assim é o adversário querendo contra nossas vidas. Quando um cristão ele cai num deslize, o adversário: olha o irmão, olha o crente onde está. Se alguma coisa acontece fora de um padrão natural, eles são os primeiros a chamar a atenção. Então Tiago disse: quem dentre vós é sábio, inteligente? Mostre. E sabe como é que nós podemos mostrar isso? Para nós terminarmos esse assunto, é no momento de grande angústia. Sabedoria só se mostra no jogo de quebra-cabeça. Sabedoria só se mostra quando você vai fazer uma soma. Sabedoria só se mostra quando você tem para discernir entre o certo e o errado. Sabedoria só se mostra quando você tem uma decisão convicta a tomar. E se o resultado for exatamente contrário daquilo que você queria, você não pode de maneira alguma dar um novo testemunho. Você tem que segurar e dizer: poxa, eu errei. E segurar. Porque Tiago vai de novo reforçar: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mas se há perturbação na sua cabeça, como ele fala de ciúme, ele fala de sentimentos facciosos, ele também está falando: se você não sabe o que você quer, então você vai ficar como um doido. É uma expressão mais simples de se entender, procurando o que é que você está, tipo tateando no escuro. Se você está convicto do que você quer, não interessa os resultados, você vai marchar em sentido ao seu alvo. Observe-se em Hebreus, no capítulo 11, versículo número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então você vai continuar lendo, você vai vendo que os heróis da fé, eles partiram para longe. Aleluia. Que essa noite seja uma noite memorável, que nós entendemos a nossa decisão e tomamos e assumimos ela diante de Deus com caráter e de personalidade de servo. Eu vou dizer uma coisa que eu disse ao meu filho: você saber que eu sou seu pai é uma coisa, você reconhecer eu como seu pai é outra. Quando você reconhece que eu sou o seu pai, então você vai procurar respeitar. E qual é o momento que você mais quer o respeito do seu filho? É quando ele vai tomar uma atitude que pode se prejudicar
e você diz: não vá por esse caminho. E ele, não conhecendo, não respeitando você, o Senhor, a senhora como pai ou mãe, ele diz: não, quem sabe sou eu da minha vida. Aí vai, quebra a perna, quebra a vida, destrói o seu futuro, e ele vai querer responsabilizar quem? Ele nunca vai assumir que ele está errado. Ele vai sempre querer culpar alguém pelo seu erro. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, lembramos dessa palavra. Lembramos que somos sábios. E a única maneira de comprovar isso é através de nosso comportamento, através da nossa atitude. Não aquela atitude duvidosa, não sei se vou, não sei se fico, não sei. Não, se você disse, pode chover para voar, eu vou estar lá, eu vou estar. Eu vou lá, eu vou. Entende? Porque isso é agradável ao Senhor, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Certo? Para não esquecer, dizer que eu esqueci de alguma coisa, que muitas das vezes a gente faz esse pensamento, mas o rachi é de Deus. Todo aquele que conseguiu ouvir essa palavra, disse Jesus: edifica sua casa sobre a rocha. Deus abençoe, em nome do Senhor. Foi esta palavra, que a mesma venha fazer guarida em nossos corações, amém? Amém. Meus irmãos, já vamos estar encerrando o nosso culto, lembrando que sábado começa a festividade das senhoras, sábado, domingo e segunda-feira, a partir das 8h30 também, continua com a festa do segundo ano do ciclo de oração, na 29 de março. Ore, divulgue e se faça presente, porque eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Vamos para nossos lares. Quero estar aqui chamando o nosso irmão Igor, vai estar orando, encerrando em agradecimento, e o presbítero Itamar vai nos despedir com a bênção apostólica, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ver esse irmão com o Pai do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra maravilhosa nesta noite e a oportunidade que Ele nos deu de aprender. Amado Deus, querido Pai, nesse momento, ó meu Senhor, adentramos mais uma vez a Tua presença, ó meu Senhor, para louvar e engrandecer a Tua Majestade Santa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado desta noite. Obrigado, Senhor, por nos trazer em paz para a Tua casa, meu Senhor, para ouvir, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, para a edificação, Senhor, espiritual das nossas vidas. Continua abençoando todos, abençoa o mensageiro desta noite, a qual foi um canal de bênção, meu Senhor, para as nossas vidas. Nos leve em paz, nos dá uma noite abençoada, faz conforme o Teu querer, a Tua vontade ao amanhecer. É o que nós te pedimos, meu Senhor, e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Todos dizem amém. Presbítero Itamar. Glória a Deus. Estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Quem crê diz amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa